Então, Bom dia. bom dia. Vamos para a aula, segunda série, segundo ano, segundo bimestre, Sociologia, página 144, Trabalho e Vida Econômica. É um assunto que é bastante atual, né? Nós vamos falar sobre o trabalho, né? Como que o homem entende a questão do trabalho em seu tempo, em seu espaço, em toda a sua trajetória também, em todas as suas mudanças, né? Por quê? Porque hoje, por exemplo, né, nos dias atuais, a concepção de trabalho, ela está passando por mudanças. Por exemplo, há um ano atrás, o meu trabalho exigia que eu saísse da minha casa, me deslocasse a um lugar, a um colégio, né? Vocês também. E lá nós faríamos a aula, né? E estaríamos trabalhando em todos os sentidos, né? Físico, mental, intelectual, no caso, né? Se entende o trabalho de diversas formas, de diversos pontos de vista. Se entende o trabalho também com relação, né, a uma série de fatores. A nossa sociedade ocidental entende o trabalho com uma relação, com a relação, né, do ganho, do dinheiro, da troca, enquanto ainda o Oriente, não ainda o Oriente, enquanto o Oriente preserva a concepção do trabalho de uma outra forma, né? Não só muitas culturas não relacionam o trabalho com o dinheiro. Algumas culturas relacionam o trabalho com a troca, com o escambo. Outras entendem o trabalho como a sobrevivência. Por exemplo, o trabalho no campo, né? Você trabalha para sobreviver, para viver. Você trabalha para viver, para sobreviver. Então, essa relação do trabalho com o ser humano vem na nossa história, permeia a nossa história a todo instante. Em alguns momentos, o trabalho, né, significava a dignidade do homem. Em outros, nem tanto, dependendo quem faria o trabalho, né? Em alguns momentos, o trabalho significava a tortura, certo? Principalmente quando falamos sobre o trabalho escravo. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a relação do ser humano com o trabalho. Tá? Então, na página, a Nicole que chegou agora, bom dia, página 144 de Sociologia. Tá? Bom dia. Bom dia. Nós vamos lá na página 144, então nós temos uma figura, né, de um homem sendo chicoteado por outro homem, né? Essa figura mostra espectadores ali, né, pessoas assistindo, alguns outros deitados ali, talvez serão ou foram os próximos, né? E ao lado, né, no canto inferior direito, nós temos uma pessoa ali com uma farda militar, provavelmente, e provavelmente de uma cor diferente desses homens aqui, né? Um branco, observando isso tudo, né? Provavelmente eles devem estar pagando por um castigo, né, que lhe foi imposto de alguma forma. Provavelmente aqui nesse assunto, né, seja um fugitivo,
ou alguém que foge da sua condição. Qual condição? Condição de escravo, condição de uma pessoa que trabalha sem o lucro, trabalha para alguém, né? Assim como pode também ter outras leituras, dependendo do contexto em que essa foto possa se encaixar, né? Pode ser, se não fosse aquele hominho branco, podia ser na África também, na verdade. E o castigo aqui podia ser outro. É só uma leitura que a gente faz superficialmente para entender que o trabalho tem uma relação, né, com poder, né? Esse poder, às vezes, submete o outro, né? Ele, ele põe em submissão a liberdade do outro. A escravidão é a ausência da liberdade, ok? Então vamos começar lá, porque senão eu me atento muito a, a algumas, não divagações, assim, né? Mas alguns assuntos mais aleatórios e às vezes acabo não especificando o conteúdo, que é o que é me pedido, né? Me pedem para eu acompanhar o conteúdo para alguns alunos que não têm a possibilidade de assistir a aula no horário, possam assistir a aula depois e o conteúdo é essencial para que eles façam uma prova, etc. Ok? Então vamos lá. Então. Lá embaixo, lá então, depois né, da concepção do que é trabalho ali, nós temos lá o que é então trabalho. Trabalho é a atividade racional do homem com a qual ele adapta os objetos da natureza. Entre os objetos da natureza, muitas vezes o próprio homem, porque o escravo, enquanto escravo, é um objeto e não um ser humano. Tá? Do modo a satisfazer as suas necessidades. No processo de trabalho, o homem despende energia física, nervosa e mental e cria produtos necessários para a sua existência. É uma frase que falta alguma coisa que a gente vai ver agora aqui, né? Então, ó, será que os gregos, os romanos se organizaram para produzir a mesma ou da mesma forma que os homens da chamada Idade Média? É uma pergunta. E daí? E os homens do período medieval? Será que eles organizaram-se para trabalhar e produzir de uma maneira idêntica aos homens das sociedades capitalistas, que é a Idade Moderna? Então, são duas perguntas. Será que houve uma organização entre esses espaços, entre esses tempos, iguais, se organizaram com relação ao que nós chamamos de trabalho? Não. Nós pegamos o trabalho a concepção do trabalho na história antiga, ou seja, gregos e romanos, é uma. A concepção do trabalho da Idade Média é outra. E a concepção do trabalho no período da Idade Moderna é outra. Tá? Nós podemos colocar assim no mundo ocidental, porque é assim, ó. Entendam que muitas vezes um determinado assunto ele surge, né, de um ponto específico no tempo e no espaço. O que é esse tempo no espaço? Tempo com relação ao próprio tempo mesmo, passado, muitas vezes, né? Quando nós atribuímos alguma coisa que nos faz referência nos dias de hoje. E espaço é o lugar onde acontece. Então, esses questionamentos aqui, será que o homem da Idade Antiga, grega, romana, é igual à Idade Média, ou da Idade Média é igual à Idade Moderna, ou vice-versa? Nós estamos falando de uma Europa. Tá? Tudo, basicamente, na história que nós estudamos hoje em dia, ainda hoje em dia, tem um ponto de partida, que é o continente europeu. Eu sempre falo, eu gosto de deixar claro o porquê. Vocês sabem o porquê? Alguém se arrisca em falar o porquê aqui? Se arrisca já é uma intimidação. Não, alguém pode me dizer assim, o porquê? Sabem mais ou menos o porquê? Não. Não sabe, Laura? A Nicole, será que pode dar um palpite? Não sei também. Não tem problema. E o Pedro? Será, Pedro? Será, Pedro? Hum?
Não vou me arriscar muito, não, professor. Não, eu me expressei mal, eu assustei vocês. Não é arriscar, não é participar, desculpe. Eu intimidei vocês. Bem, então tá, eu vou explicar o porquê. Porque nós somos colonizados por europeus. Né? A nossa colonização foi pelos portugueses, né? Península Ibérica, logo continente europeu. Então a nossa base, de uma certa forma, é claro que, né? Essa base ela é meio que imperativa, né? Por quê? Porque nós temos outras bases também, né? Nós temos outras duas bases que são importantes na nossa colonização, na nossa formação do povo brasileiro, né? Falando do Brasil, tá, pessoal? Nós temos, primeiramente, os índios, né? E temos os negros, nós temos a África toda ali, né? A costa ali, oeste da África, né? Fazendo parte aqui da nossa história há 400 anos. Entende? Só que são culturas praticamente que são irrelevantes, né? Por isso que eu falo que é uma cultura imperativa quando se fala do europeu e não dos outros, né? Das outras culturas que fizeram parte da nossa formação, da nossa miscigenação, do nosso sincretismo cultural. Então, mas então se pega mais, até porque a nossa língua também não é nem a africana e nem a indígena, né? Apesar de termos, né, bastante influência dessas culturas, mas a nossa língua é a língua portuguesa. Nós falamos uma língua que vem de Portugal, que é europeia. Então, todos os acontecimentos, todos os fatos que acontecem, por exemplo, história antiga, Grécia, Roma, Idade Média, Idade Moderna, né, eles vão refletir ali na Península Ibérica e em Portugal, e isso vai chegar até aqui. Então, por isso que nós estudamos, né? E aqui, ó, porque eu falei no Brasil de um modo geral, mas, por exemplo, quem está mais para o sul aqui, né, é, 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 São Paulo, Sudeste de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com toda certeza, né, tem uma influência maior ainda da colonização europeia. E daí já não é só portugueses, daí já é imigração do século XVIII, do século XIX, né? A nossa imigração aqui no sul aqui é muito forte, entre alemães, poloneses, italianos e por aí vai, né? Quanto mais sul aí, mais ela vai se tornando forte, né? Essas culturas que vieram de fora, né, se estabelecem aqui, né? Criam colônias aqui, solidificam aqui e tem uma identidade muito própria, muito forte ainda hoje, nos dias de hoje. Tem cidades aqui em Santa Catarina que são cidades que só falam alemão, entende? Só falam alemão. Então, a Oktoberfest, por exemplo, né? Oktoberfest, em Blumenau, é uma festa alemã. É a segunda maior festa da cerveja, né? Depois dali da Alemanha, né? Eu não lembro qual cidade da Alemanha, mas qual país, qual estado da Alemanha, né? Mas então, é isso, por isso que nós estudamos a Europa, né? Por isso que a Europa tem uma relação muito forte aqui, né? E nós estudamos ela como base da nossa história. Particularmente, eu acharia que deveria ser diferente, né? Deveria ser a Europa, deveria ser a África, deveria ser a cultura indígena, mas não se deixou tanto, né? As colonizações europeias, principalmente tanto a portuguesa quanto a espanhola, elas são culturas de submissão, né? Submetem o outro, destroem a cultura do outro, né? Acabam com tudo, cara, e passam a sobrepor a sua cultura. Então, o que se tinha, por exemplo, o que se poderia ter, por exemplo, sobre o índio aqui foi destruído, né? O pouco que se tem, o que a antropologia busca também, é muito pouco para uma cultura a qual nós fomos, né? A qual nós fomos civilizados, muito pouco. Né? A africana agora que está começando a surgir devido a um trabalho arqueológico e antropológico, agora que está começando a surgir um pouco mais aí, né? Essas
emergindo um pouco mais essa cultura, tá? Mas vamos voltar lá. Então ele fala que com certeza não existe especificamente uma organização dessas épocas com relação ao trabalho. Daí, olha lá. Devemos lembrar que quando falamos de organização do trabalho realizada pelos homens ao longo da história, para produzir, percebemos que houve diferenças significativas a esse respeito de uma sociedade para outra. A relação de um senhor com seu escravo é extremamente diferente da relação entre o patrão e o empregado no mundo capitalista. Depende. Depende muito. Depende muito. É uma frase é uma afirmação bastante equivocada, né? Não sei se tem uma diferença tão grande assim, né? Porque ambas as relações, né, existe a submissão, começa por aí, isso não é inegável, né? Por mais que o patrão lá tome cafezinho com você lá, ele quer lucrar com o teu trabalho. Não pense que é assim, né? E outra, o lucro da empresa não é dividido né? Em alguns casos, né? Pelo menos as grandes corporações, não é dividido o lucro da empresa, né? Agora está começando a acontecer, mas mesmo assim, com essa divisão de lucros da empresa, até nos dias de hoje, ainda é muito pouco, né? Seria assim equiparado ao salário que aquele sujeito deveria realmente ganhar, quando você fala em participação de lucros. Tá? Mas mudou, né? Claro, né? Mas ainda assim as relações de trabalho, eu acho que elas não são assim tão assim como a apostila se propõe a colocar aqui, tão sociáveis assim, né? Ainda existe alguém que ganha mais do que o outro, né? Principalmente quando se trata, como eu falei, das grandes corporações, né? Não tem assim, não, ela vive por você. Não, né? Existe toda uma política de criar esse clima, né? De mostrar que a empresa, você é parte de uma família, toda uma lavagem cerebral que se faz, né? É claro que eles vão trabalhar com comparações, é claro que eles vão trabalhar com a história, então lembre-se disso quando vocês estiverem passando por essas lavagens cerebrais daqui uns tempos, né? Lembre-se muito bem disso. É claro, né? Se a oferta for boa, cai dentro, mas não pense que a coisa, é tão assim humana assim, que não é. Não é mesmo. Então, tem que ter. E outra, é sempre uma questão, é sempre um treino, né, para se explorar o outro, né, de qualquer forma, né? Então, é muito. Aí tem que ter uma certa atenção aqui, ó. Nesse sentido, podemos afirmar ao longo da história que temos diferentes formas de trabalho e de organização de produção. Ao longo da história das sociedades ocidentais, o trabalho sempre foi um fator de classificação das pessoas. A maior valorização do trabalho intelectual em relação ao braçal contribuía significativamente para a hierarquização entre os indivíduos. Depende. Depende também, né? Por quê? Porque essa questão do trabalho intelectual com relação ao trabalho, nem em todas as sociedades isso também acontece. Tá? Essa hierarquização entre o trabalho intelectual com o trabalho braçal, né? Porque o trabalho intelectual, de uma certa forma, ele é designado a um número ínfimo, muito pequeno, tá? entre uma sociedade, tá? Quase que uma exclusividade, né? Era diferente dos dias atuais. Hoje, tanto o trabalho intelectual quanto o trabalho braçal, né? Ele está, de certa forma, ele está ganhando uma certa igualdade. Naqueles tempos, não, né? Mas não é assim como a Puxida coloca para vocês aqui, né? A maior valorização do trabalho intelectual com relação até porque não existia tanto essa divisão de trabalho. E também tem que ver também em que ponto que ele está colocando, né? Se for para colocar, por exemplo, nas sociedades antigas, é uma coisa, na Idade Média é outra, né? O trabalho intelectual, por exemplo, na Idade Média era realizado, né, pelos clérigos ou alguém que estava ligado à Igreja Católica no Ocidente, na Europa especificamente, tá? Tem todo um contexto ali, tem outras culturas ali que fazem parte disso.
Então, por isso que eu falei, tem que ter muito cuidado, é muito relativo quando você fala sobre trabalho com relação à história, com relação ao espaço físico, com relação às culturas, né? Como se entender, por exemplo, só vou dar um exemplo para vocês, como se entender, por exemplo, o trabalho intelectual numa tribo como indígena, como no Brasil ou como na África. De que forma se entender o trabalho intelectual lá? Ali não existe o trabalho intelectual. Existe o braçal, certo? Em que esse trabalho braçal ele tem um valor, ele tem um significado diferente para o mundo ocidental, tanto aqui quanto na África, com relação à Europa. Tem uma concepção totalmente diferente. Não é à toa que quando os caras chegam aqui, eles passam a chamar os índios, né, de povos atrasados, porque não estavam acompanhando todo o processo de desenvolvimento de trabalho que era na Europa. Né? O cara chega aí, os caras falam, não, o índio é vagabundo, o índio não trabalha, mas como não? Ele trabalha sim, né? Ele não trabalha para gerar lucro, como os europeus passaram a conhecer, e passaram a entender, e passaram a realizar, né, o trabalho pelo dinheiro. Tá? Aqui não existia mesmo, até porque não precisava, não tinha o porquê o índio, por exemplo, trabalhar que nem um louco, transformar o espaço físico todo, porque a natureza era a sua casa. Ele estava adaptado à natureza, né? Diferente do europeu que transformou todo esse espaço físico, né? Pelo fator, é claro, de uma grande população numa área muito pequena com relação à nossa, né? Aqui era uma população grande, mas o espaço muito grande. Então, você tinha espaço para... Você tinha natureza, né? Era diferente de lá. A natureza não cabia mais, não cabia mais gente, né? Muita gente, né? No mesmo espaço físico. Então, as transformações foram significativas no modo de adaptação lá. Aqui não. Né? Aqui ainda não existia isso. Entende? Mas o índio trabalhava, ele sabia que ele cultivava a terra, ele plantava, ele vivia em sociedade, né? Não foi como foi colocado lá fora, lá o índio é isso, o índio é aquilo, aquele outro. E lá foi uma justificativa para invasão e para dominar, tá? Então, continuando lá, no mundo grego, o trabalho braçal associava-se bastante à escravidão, ó, como eu falei para vocês, né? Se analisarmos a origem latina do termo trabalho, o trapalium, instrumento, se trata de um instrumento de tortura ou a própria tortura, né? Percebe-se o valor negativo atribuído às atividades do trabalho. Então, é muito relativo isso. Tem vários ângulos para você enxergar essa concepção, essa conotação de trabalho. Tá? Quando um povo, você pega, por exemplo, os gregos ou os romanos, mas vamos colocar os gregos que surgiram com essa ideia aí, né? Os gregos atribuíam o trabalho, né, da seguinte forma: quem era civilizado, né, ou seja, quem era grego, tá, provavelmente não trabalharia como alguém que estava submisso a essa cultura, que eram os escravos. Esses escravos eram colônias europeias ao longo, né, vamos colocar assim, ao longo ou no espaço físico da Europa ali. Depois vai ganhando mais campo, né, mais parte do Oriente Médio, etc. Então, estava expandindo os seus domínios. E o trabalho, ou seja, a escravidão, o trabalho provido da escravidão era muito relativo. Né? Você, por exemplo, uma cultura que se submetia, muitas vezes um povo não era conquistado através de uma guerra. Muitas vezes um povo se submetia a essa cultura greca, essa cultura da Grécia, né? Por quê? Né? Para ter o título, quem se submetia geralmente era alguém, né? Um líder de uma comunidade, de uma sociedade que se submetia, né, ao título grego, e parte daquilo que aquela cidade produzia era dado, né, era pago a essa Grécia antiga como um imposto, como um tributo para alguém ter o título de grego, para alguém ter o título de civilizado.
né? Então, isso é uma concepção, isso é uma ideia a respeito de trabalho. Nós falamos de Grécia, então, quando falamos de Grécia, nós falamos de 4.000 anos. Existiam outras formas de trabalho, algumas mais pesadas e outras nem tanto. O escravo também tem que se entender que escravo na Grécia Antiga não era o cara que estava aqui, ó, pendurado ali do tronco, levando chibatada. Nem a cor do sujeito era a mesma. Então, tem várias conotações, entendam? São várias conotações a respeito de trabalho. A respeito de trabalho, a respeito de escravo, a respeito de submissão. Tá? Por quê? Porque tinha nesse período, algumas pessoas que, por exemplo, tinham ou conheciam a arte, né, de registrar a sua língua, ou seja, sabiam escrever a sua língua, muitas vezes trabalhavam ou se prontificavam a trabalhar para os gregos ou para os romanos, tá? Se submetendo a um trabalho de escravidão. Se você não era grego, você não era, você era bárbaro. Então, se você era bárbaro, você era escravo, mas o escravo aí tem uma conotação diferente do escravo que trabalhava nos campos, né? É diferente, entendeu? Então, nem todo trabalho, nem todo escravo recebe torturas, nem todo escravo é violentado, né? Muitas vezes o escravo, ele é um cara, uma pessoa, né, entendida, uma pessoa que sabia ler e escrever, uma pessoa culta da sua, né, entendia a sua cultura e para isso trabalhava para a Grécia Antiga, né, para os gregos antigos. Nada tão diferente dos dias de hoje, viu, pessoal? Nada tão diferente dos dias de hoje. Eu vou fechar essa aula com o seguinte: eu trabalhei muito nos colégios de Estado, então, em colégio de Estado, volta e meia aparece, em colégios particulares, claro que também, mas em colégio de Estado geralmente aparece lá um menininho, uma menininha lá que se destaca, tem o QI avançado. Esse menininho, quando descobrem ele, ele sai daquele colégio. Um grupo, um colégio que tenha porte para isso, oferece para ele, né, uma estrutura melhor. Ida, busca, leva, etc. Essa pessoa cresce dentro daquele ambiente e, posteriormente, trabalha para esse grupo. Né? Entra numa universidade com um dos melhores lugares. Né? Vocês já estudaram em colégio particular, vocês devem ter conhecido pessoas que vêm da periferia. Né? É uma troca. E essa pessoa está se submetendo a um grupo. Futuramente, essa pessoa vai trabalhar para esse grupo. E você acha que a pessoa não vai querer? Claro que vai. Né? De uma forma, ela está submetendo a um trabalho. Lá na Grécia Antiga, isso também era muito comum. Tudo bem, Ati? Podemos acabar a aula, então? Alguma dúvida? Tudo bem. Então, tá bom. Então, até amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.